Já estamos de volta, meus queridos, na alegria do Senhor, que é a nossa força, todo dia, todo tempo, todo minuto, cada milésimo de segundo, colocados o nosso coração na presença de Deus. Vamos então para o nosso tema da semana, sarando a terra ferida. E quando o nosso coração, essa imagem, quando eu fui separar essa imagem, eu gosto muito de imagens, acho que eu já falei isso aqui algumas vezes. E eu procuro sempre procurar algo que traga aquilo que Deus está ministrando no meu coração naquele momento. E nada mais forte do que a imagem de uma criança. E nós estamos falando de uma geração e de um tempo profético em Deus. Então nós somos chamados nesse tempo para estabelecer esse tempo profético de Deus. Nós estamos lá no livro de Apocalipse, estamos nos dias finais da igreja. E Deus nos chama nesses dias para remir esse tempo, para remir a terra. Por isso que é importante você entender a unção que está sobre a sua vida, o chamado e o legado estabelecido sobre os céus no seu coração. O nosso texto base é Esdras capítulo 10, versículo 1, que a gente vai ler juntos agora. E a palavra de Deus nos diz assim: enquanto Esdras orava, confessando e intercedendo pelo povo, prostrado diante da casa de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam e se lamentavam pelo erro cometido. E eu vou continuar lendo um pouquinho para frente. Você está com a Bíblia aberta? Vamos ler um pouquinho mais para frente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, dirigiu-se a Esdras e lhe propôs: Temos sido desleais para com o nosso Deus quando celebramos alianças e matrimônios com mulheres estrangeiras entre os povos pagãos da terra. Entretanto, é certo que há esperança para Israel. Façamos, pois, agora mesmo uma aliança com o nosso Deus, de que mandaremos embora todas as mulheres pagãs e seus filhos, conforme o conselho do meu Senhor, e dos que amam e temem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que tudo seja feito em conformidade com o que orienta a lei do Senhor. Levanta-te, pois, a ti compete agir, contudo estaremos ao teu lado, coragem e mãos à obra. E a nossa palavra do dia de hoje, homens de influência. Por que eu fui até lendo um pouquinho mais para frente? Porque você pode ver que o posicionamento começou a partir de onde? Lá no início do versículo 1, né, do capítulo 10, enquanto Esdras orava, começou por um homem. Deus sempre vai escolher pessoas chaves na terra sobre quem Ele vai plantar no seu coração a sua mensagem de vida. Em quem Ele vai plantar uma mensagem resgatadora. Nós temos ouvido de vários homens e mulheres que foram se levantando ao tempo e foram influenciando uma geração. E é por isso que Deus trouxe essa palavra para arrematar esse tema, homens de influência. Nós precisamos orar, né, como diz a palavra, confessar, interceder e nos prostrar. Isso são 4 pontos muito importantes para quem vai influenciar uma nação, para quem vai influenciar uma geração. E isso tudo é plantado como virtude de Deus dentro do nosso coração. E a partir do momento que Esdras tomou um posicionamento, o que aconteceu? Ele desencadeou sobre a vida da nação, porque no versículo 2 você pode ver ali, mas no meio do versículo ele diz assim, ó: os homens reconhecem, temos sido desleais para com o nosso Deus e celebramos alianças e matrimônios com mulheres estrangeiras. Porque havia um edito de Deus que eles não deveriam casar com mulheres que não fossem da nação deles, né? Deus, havia uma palavra sobre a nação de Israel. E essas mulheres que a Bíblia fala, é casar com os valores éticos e morais mentirosos desse mundo. É você trazer para o meio da vontade de Deus aquilo que não vem de Deus, aquilo que está lá fora. E automaticamente está destruindo uma nação, destruindo a identidade de uma nação. Mas por causa de um homem que influenciou uma geração, que influenciou uma nação, toda uma nação começou a ser restaurada. Porque quando nós nos tornamos homens e mulheres de influência, a nossa vida fala. Nós nos tornamos uma carta viva. A nossa mensagem se torna viva. E queridos, o seu testemunho de vida, a forma como você entende o projeto de Deus e estabelece, vai fazer com que você comece a influenciar primeiro no seu cerco, dentro da sua casa, a sua vizinhança, na sua escola, na faculdade, em tantos lugares.
Porque o que nós precisamos nesses dias é de homens e mulheres que entendam o seu papel, para que possam remir. Jack, coloca pra gente de novo a imagem do tema da semana. Remir essa terra que está tão ferida, que está tão machucada, que está tão despedaçada nos seus valores. Hoje já não se sabe quem é quem, as pessoas nascem de uma forma e durante o tempo constroem as coisas como elas acham que devem ser. Muitos não temem mais a Deus. E aí o que é que nós temos visto? Guerras, rumores de guerras, fome, a natureza destruindo, se esfacelando, tomando novamente o seu lugar. Por quê? Porque os homens deixaram de cumprir o seu chamado, deixaram de cumprir o seu propósito nos dias atuais. E assim como nós colocamos na nossa frase de hoje, os céus estão levantando uma nação de Esdras e Neemias, reconstrutores da identidade de uma nação. Porque quando você está em um lugar, se você entra num ônibus, você precisa apresentar a tua identidade. Se você entra num avião, você precisa apresentar a tua identidade. Se você vai no hospital, você precisa apresentar a sua identidade. E se você não estiver com a sua identidade correta, você vai ser penalizado em algumas coisas, não vai obter outros tipos de serviços. Por quê? Porque você não tem uma identidade. Quando a identidade é ferida, os nossos valores se tornam escassos. Então nós precisamos ter a nossa identidade restaurada. É por isso que Deus chama você, Esdras, você, Neemias, você, Esther. Nós somos aqueles que o Senhor tem chamado para ser os homens de influência desse tempo. Seja onde for que você está, há muros que precisam ser reconstruídos, há portas que foram queimadas, há um povo que foi humilhado, há um povo que foi destruído. Eu estive preparando um vídeo esses dias para um ato profético que nós realizamos ali no ministério ao qual eu pertenço. E eu me deparei com uma imagem de crianças que elas vivem, são crianças num lugar da África, que elas vivem num estado de inanição tão grande que elas não conseguem andar. Essas crianças se arrastam pelo chão. São crianças completamente na margem da mais profunda, abaixo do nível da miséria. Queridos, nós precisamos de homens e mulheres de influência que possam ser vez e voz para esses que estão perecendo. Mas isso começa dentro da nossa casa. Começa na restauração dos muros da nossa vida espiritual. Começa na restauração das portas da nossa vida que nós deixamos serem derrubadas. Valores nos protegem. Regras nos protegem. Ontem à noite eu estava ministrando com o meu filho no nosso devocional. Sempre antes de eu dormir eu faço devocional com ele. E eu disse assim: filho, as regras, às vezes elas parecem até chatas, incomodativas, mas as regras, elas são importantes para nos proteger de um mau futuro e o nosso coração ser guardado no Senhor. Então, meu querido, levanta-se, coloca os teus pés, lança o teu pão sobre as águas. Aquilo que você não sabe hoje, amanhã você vai colher no Senhor e você vai saber. E essa palavra vai se perpetuar na nossa geração, vai estabelecer o chamado de Deus para esse tempo, restaurando a nossa sociedade, restaurando as pessoas. Aqui em Itajaí nós estamos vivendo algo muito interessante. Talvez você pode até achar que não tem nada a ver, mas nós estamos vivendo um surto de dengue. E por causa de todo esse surto de dengue, que agora nós temos que aprender a conviver com a dengue, porque o tempo de maturação, até ele se tornar, né, a larva e tudo, ele chega a ficar muito tempo, 18 meses, até que ele venha a eclodir e dali saírem várias larvas e contaminar muitas e muitas pessoas. Então nós temos que aprender hoje a conviver com isso. E isso moveu toda a cidade. As igrejas, os órgãos públicos, municipais estão se envolvendo para que possamos combater algo que acometeu a cidade. Então precisam de homens de influência para que possam realizar algo em prol da comunidade. Assim é no reino de Deus. E Deus está nos chamando para fazer isso nesse tempo, para remir a terra, para nos unirmos em torno de um propósito comum, que é a salvação da humanidade. Querido, Jesus não morreu só para salvar a sua vida. Jesus morreu para salvar você e para que você leve a salvação para a vida de muitas outras pessoas. Então, a nossa oração nesse dia é por esse objetivo, que nós entendamos o propósito comum que nos une nessa terra, o propósito único de Deus gerado nos nossos corações, para que nós possamos então estabelecer o retorno de Cristo para essa terra. Vamos orar?
Deus Todo-Poderoso, na mesma força que nós podemos sentir nos instrumentos dessa canção que está ao fundo agora, Senhor. Na mesma força que nós temos, que nós muitas vezes nos levantamos para gritar, Senhor Jesus, por causa de um time de futebol, porque um estádio inteiro se une e grita e berra e fazem coisas tão malucas, às vezes, e tantas coisas que nós vemos em torno de um ideal. Que homens e mulheres de influência se levantem nesses dias em torno da causa do reino de Deus. Porque é a verdade do reino que vai restaurar essa terra que está tão ferida, que está tão destruída, que está tão machucada. Deus, planta em nós o mesmo sentimento que tu plantaste no coração de Esdras, de Neemias, de Moisés, de Esther e de tantos que o Senhor tem levantado nos nossos dias, Pai. Os homens e mulheres que preconizam esses profetas de Deus que se levantaram na antiguidade. Porque tudo que está aqui na tua palavra preconiza o tempo presente e os dias que estão por vir. Deus, fortalece o nosso espírito em ti e que possamos viver essa força e essa convicção para o tempo que se chama hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Terminamos essa semana com um sentimento muito forte de convicção e que o Senhor verdadeiramente, durante toda a semana, desde segunda até hoje, o Senhor veio ministrando a respeito de missões no nosso coração, a respeito de convicção, a respeito de influenciar uma geração, mas convicção é a palavra que fecha essa semana, que seu coração seja verdadeiramente sacudido para esse tempo. Querido, se você não acordar agora, amanhã pode ser tarde demais. Eu quero deixar um abraço especial para minha amiga Divina, né, querida ali da Divina Calçado, Sandra, minha amada. A gente sempre acaba chamando ela de Divina, o nome dela é Sandra, mas a gente acaba chamando ela de Divina. Minha linda, um abraço forte no seu coração. Os mais lindos sapatos você encontra, é claro, na Divina Calçados. Esse vestido lindo que eu estou usando aqui hoje, vermelho, a minha equipe linda e abençoada disse que eu estou muito bonita hoje. Ai deles se eles não disserem isso, né? E realmente, então, eu quero agradecer as minhas queridas lá da Picucha, as minhas amadas, ó, beijo enorme, vocês são muito, muito, muito preciosas. Gente, com o coração cheio de alegria, cheio de convicção, nós vamos terminando esta semana de Devocional Intimidade. Se papai permitir, segunda-feira a gente está juntos aqui novamente para louvar, agradecer e exaltar o nome do Senhor. Coloque o coração do Senhor no seu coração, permita que Ele coloque. Esse final de semana esteja com a sua família, família Projeto de Deus. A coisa mais linda que o Senhor te deu é a tua família. Então viva o melhor de Deus. Equipe amada, ó, beijo no coração. Mais uma semana juntos para a presença do Senhor. É muito bom ter vocês, estar com vocês e construir o reino de Deus junto com vocês. Grande abraço, gente. Segunda, 8 horas aqui. Tchau.